dinheiros públicos que já fez arguidos em Barcelos. Descobrimos que a Caixa Geral de Depósitos ainda está à margem da nova lei da faturação. No Condado Portucalense, olhamos para os ventos de mudança que sopram do Vaticano e discutiremos as diferenças em relação à política à portuguesa. Boa noite, arrancamos este 6 às 9 com uma investigação aos negócios de concessão de águas municipais que se multiplicam de norte a sul do país. O ex-presidente da Câmara de Barcelos e a sua equipa de variação já foram constituídos arguidos. O inquérito aberto pela Polícia Judiciária em 2011 visa também uma funcionária administrativa. Fernando Reis foi intimado a responder perante a Justiça depois da Câmara ter sido alvo de uma inspeção da já extinta IGAL. Em causa está a concessão da água a um consórcio privado que até 2035 tem um lucro garantido de 10,5%, quer os barcelenses consumam ou não a água que tem de ser paga. A dívida do município poderá chegar aos 172 milhões de euros. Neste momento, o Tribunal Arbitral já determinou que a Câmara de Barcelos tem de pagar 36 milhões, mais de metade do orçamento anual da autarquia. Só que este caso não é particularidade única de Barcelos. O 6 às 9 traçou a radiografia do país e concluiu que estes negócios ruinosos e em tudo iguais a uma PPP se estendem até Faro e tem na SOMAG um parceiro contratual constante. Barcelos e Marco de Canaveses, em 2005, concessionaram a água e o saneamento. Em nome do investimento, em nome da obra e da expansão da rede, puseram o setor nas mãos de privados. Nasceram duas empresas. Em ambas, a SOMAG tem participação. No caso de Barcelos, concessionou-se a água por 30 anos. No Marco de Canaveses, por 35. Hoje, as duas autarquias estão a braços com dívidas e problemas. Os presidentes da Câmara já não são os mesmos e os que chegaram herdaram um negócio no qual nem queriam acreditar. Este contrato de concessão é claramente leonino. Não teve em consideração aquilo que era o mais básico, a defesa do interesse público. Só há uma palavra para mim sobre este contrato. É um contrato ruinoso para os barcelenses. É a única palavra que eu vejo para identificar. Os dois contratos têm milhares de páginas, centenas de artigos e regras a cumprir. Mas há uma em especial que chocou os então eleitos autarcas. Ambas as concessões previam e continuam a prever consumos mínimos de água por habitante. No Marco, 119 litros diários por pessoa. Em Barcelos, 117 litros. E sempre a crescer até 2018, até um máximo de 165 litros. Se as metas não forem cumpridas, ou seja, se a população não consumir os litros estipulados, cabe a cada uma das autarquias pagar o que não saiu das torneiras. Agora é só fazer as contas. Barcelos diz que a média anda nos 70 litros. O Marco garante que não ultrapassa os 80. Como a concessão tem um período de 35 anos, não é? Por cada ano que vai passando, em que os resultados não são aqueles que a empresa tem a expectativa de atingir, isto pode atingir números perfeitamente obscenos. De quanto? 100 milhões, 200 milhões. E ela pode vir reclamar esse dinheiro? E ela pode vir reclamar esse dinheiro. Estão à espera que isso aconteça? A qualquer momento não estamos livres que isso aconteça. Pois, em Barcelos, já aconteceu. O município foi penalizado até final do contrato com cerca de 6 milhões de euros ano até ao fim do contrato, o que prefaz sensivelmente o total de 172 milhões de euros que teremos que pagar até ao fim do contrato. 172 milhões de euros. Os valores já passaram pelo Tribunal Arbitral, que deu razão à concessionária. 36 milhões de euros seriam para pagar já, ou seja, mais de metade do orçamento anual da autarquia, que entretanto recorreu da decisão. Qual é o empresário que não gostaria de ter um negócio que se desse prejuízo a uma instituição pública, nomeadamente a Câmara ou o Estado, pagasse? Isto é um bocado típico também daquilo que aconteceu nas autoestradas, nas concessões. Quando uma empresa entra no negócio, porque isto é um negócio, assume um risco. Ora, aqui não há risco nenhum. Eu sei que ou vou vender
aquilo que está previsto, ou, se não vender, alguém me vai pagar. As duas concessões vão mais longe e estipulam lucro garantido para as duas empresas. Garantir que durante 35 anos eu vou ter um rendimento de 13% do investimento realizado, independentemente das oscilações que o mercado possa ter, daquilo que é, enfim, as crises financeiras, a banca. E se não atingir? Se não atingir, mais uma vez, é o município que tem que o pagar. No caso de Barcelos, a taxa é de 10,35%. A RTP tentou ouvir os autarcas que assinaram o documento. Foi impossível contactar Avelino Ferreira Torres no marco. Já Fernando Reis, de Barcelos, preferiu delegar a sua defesa no atual candidato do PSD à autarquia, que fala de boa-fé na altura de determinar os valores mínimos de consumo. Na altura, o consumo estimado na cidade, portanto, nos locais onde havia rede, que era distribuída pelo município de Barcelos, já estava na casa dos 105, 110 litros, andava por aí. Os consumos eram que estavam previstos pela Águas do Cábado, portanto, que na altura fazia a distribuição em alta, hoje Águas Noroeste, já andavam todos acima dos 130 litros. O atual presidente desmente. Os estudos naquela altura diziam que o consumo médio de cada barcelense era de 68 litros habitante. O contrato assume 117. Quem conhece o Minho e a Especial Barcelos sabe que nós somos muito ricos em água. E, portanto, qualquer casa nas nossas freguesias tem um poço, tem um furo. Manuel Peixoto é um deles. Podia ter água da rede ou está bem servido com a do poço? Não, estou bem servido. Ainda foi analisada há coisa de um mês ou dois e está boa. Está boa. Não tem interesse em ligar à rede? Não tem nada de interesse. Na freguesia de Faria, Manuel não é exceção. Está aqui o poço. Pronto, e a gente consome alguma água daqui, da companhia também. Mas mais do poço ou da companhia? Talvez meio, para regar preciso, botamos do poço e para a fábrica botamos da companhia. Está ardilhada, deixa estar. O casal Ferreira fez a ligação por absoluta necessidade. Porque me obrigaram, senão não me licenciavam a indústria nem a minha casa. De outra forma não ligariam. O mesmo acontece com muitos habitantes do concelho. Tenho poço próprio e evito a água da companhia. Eles passaram a privados, estragar tudo. Cada vez vemos a água mais cara. A expectativa, penso eu, que de todos os barcelenses é que a água iria baixar, mas infelizmente não aumentou e de que maneira, não é? O executivo que assinou o acordo justifica a concessão como uma necessidade básica para Barcelos. A água e o saneamento. Portanto, era uma necessidade básica das populações que queriam. O orçamento da Câmara Municipal não permitia, em circunstância alguma, levar a efeito aquela frente de obra que foi feita em 3 anos. À delegação de Barcelos da Associação de Consumidores de Portugal chegaram dezenas de queixas. A ACOP relata casos de alegado abuso por parte da concessionária para fazer aumentar os consumos. O que a empresa diz é que as pessoas são obrigadas a suspenderem, interromperem o consumo de águas dos seus poços e passarem a consumir a água da rede pública. O que nós dizemos é justamente o contrário. Eu não tenho que consumir a água da rede pública. Eu tenho o direito de consumir a água da rede pública, que são coisas diferentes. As duas concessões, quer em Barcelos, quer no Marco de Canaveses, não estiveram disponíveis para entrevistas, apesar da insistência. O Marco de Canaveses tenta nos tribunais obter a nulidade do contrato de concessão e evoca uma razão para que isso aconteça. Há todo um conjunto de anexos que a Assembleia e a Câmara nunca tomaram conhecimento. Só o Presidente à época e um ou outro vereador do Executivo, do CDS na altura, é que sabiam exatamente de todo o sentido e alcance do contrato de concessão com os respectivos anexos. Quando chega à Câmara, Manuel Moreira rescindiu unilateralmente o contrato e desceu 30% as tarifas. O Tribunal Arbitral condenou ao pagamento de 16 milhões de euros pelo ato unilateral. Uma decisão que agora está em recurso. Alguns municípios não aceitam esta concessão e criaram um movimento para mostrar ao país aquilo a que chamam um erro.
Porque isto vai levar, a pretensão deles é a privatização das águas. E havendo a privatização das águas, meu caro amigo, isso depois só há água para quem a pagar muito bem cara. Isso para quem a tem. Laura, se quiser água potável, tem de ir à fonte. A água para consumos é esta. Portanto, tem que ir buscar... Tem de ir buscar à fontanária. Esta. O senhor vê aqui em garrafões. A água do Rio Boinha, pô, agora vês 3 euros, 2 euros e 10. Para o resto, Laura não tem outra solução senão usar a própria água do rio. A água do rio, as forças estão todas ligadas para lá, só menos aqui do meu patrão. A do meu patrão não está, mas do meu patrão tem sumidouros. E é esta água aqui? Esta água é do rio. É do rio. Posso ligar? Pode. E como é que ela é, a qualidade dela? Quando o rio cresce, já sabe que a água é amarela, não é? É barragem, a água abre as barragens. Quando não está assim o rio mingadinho, a água está limpinha. Mas é água que vai muita porcaria para o rio. Torrão, freguesia do Marco, tem esgotos a céu aberto. 900 habitantes, ainda longe da civilização. Nós a taxa de cobertura, se está a referir ao saneamento e à água, é zero. Não temos sequer cobertura, é zero. A água traz problemas, dúvidas e suspeições. Um negócio que deixa marcas no território e não só a norte, também a sul, Teresa Nicolau. A água está a dar que falar. De Barcelos a Faro percorre-se o país para perceber que há um contrato de fornecimento de água que levanta dúvidas ao Tribunal de Contas. O ex-presidente da Câmara afirma que era necessário levar o abastecimento de água e o saneamento a cerca de 30 mil pessoas e era por isso também necessário um investimento de cerca de 20 milhões de euros que a autarquia não tinha. O negócio em Faro, realizado em 2005, estabelece-se por uma necessidade. Diz o ex-presidente, esta era uma das piores autarquias do país em saneamento básico. A situação que eu encontrei foi uma situação catastrófica quando cheguei à Câmara. 20 milhões de euros urgentes, mas não grátis. Por ideia de António Vitorino, é fundada a Fagar, empresa municipal com quase metade do património entregue aos privados. No contrato, estabelecido por 35 anos, está consagrado o fornecimento de água, a gestão da rede de esgotos. Fomos vender 49% dos ex-serviços municipalizados como recurso, último recurso de recursos, para responder ao direito básico das pessoas que é terem água e esgotos no século XXI. Começa por aqui a advertência do Tribunal de Contas. O município de Faro, além do investimento em 51% do capital social, disponibilizou à sociedade a parte mais significativa do património que esta dispõe. Um investimento de 20 milhões de euros estava previsto para ser feito até 2007, mas nada está concluído. Estamos em 2013. As obras ainda não acabaram, as que foram mal feitas com as estradas tudo esburacado e as lombas, e há centenas de pessoas que vão ficar sem esgotos tratados da rede. O relatório do Tribunal de Contas diz isso mesmo. Encontram-se ainda por realizar grande parte dos investimentos previstos que permitam levar o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais a um maior número de pessoas do concelho de Faro. Diz o atual presidente da autarquia que este é um número apenas estimado, não efetivo. Não há 20 milhões de capital privado investidos para as melhorias e infraestruturas das redes de água e de saneamento no concelho de Faro. Feitas as contas e apenas em 5 anos, o Tribunal de Contas chega à conclusão. O desvio entre a previsão e o resultado líquido das operações, acumulado até ao final do exercício de 2010, ascende a 47,4%. Ou seja, o rendimento previsto não se concretiza. A remuneração dos capitais não é em igual percentagem para o parceiro público ou para o parceiro privado. E, portanto, essa correção deve ser feita na revisão do chamado modelo em que assentou a estrutura de criação da empresa. Macário Correia diz que a empresa ainda está numa fase inicial, que ainda não há dividendos para distribuir. O privado nada recebeu. Mas o Tribunal de Contas estima que até 2039 a dívida possa chegar aos 4 milhões e meio. A água conta outra história ao centro. A concentração urbana esconde a verdadeira divisão entre Louros e Odivelas.
A verdade é que esta guerra de água coloca as duas autarquias em trincheiras completamente opostas, numa história que dura há 14 anos. O 6 às 9 veio perceber, afinal, o que é que se passa. 14 anos marcados por um acontecimento que mudou o mapa do país. Meia hora de fogo de artifício para encerrar o primeiro dia do nascimento do concelho de Odivelas. A elevação de Odivelas ao município traz um novo cenário na divisão e da partilha de território e de bens. Os SMAs, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, a empresa da autarquia de Loures fica a prestar serviço a Odivelas até hoje. Quando o processo de partilha ou da criação do município de Odivelas, ficou algo por resolver, que foi a partilha dos SMAs. Para Odivelas não é apenas um problema, são muitos. Houve, a acrescentar a isso, uma degradação muito acentuada do serviço, ou seja, nós chegamos a ter dezenas de cortes em períodos muito curtos de tempo. A troca de argumentos tem radicalizado o discurso entre as autarquias. É mais fácil criticar do que assumir as responsabilidades. Mas Odivelas diz-se apenas cliente de um serviço que não controla. Nós não tínhamos voz ativa, não temos sequer outra condição que não clientes dos serviços municipalizados e tivemos que tomar uma atitude, no fundo, de, pelo menos unilateralmente, resolvemos o problema, uma vez que a população assim nos exige. Canessas, freguesia de Odivelas, conhecida pela sua água, é um dos casos mais polémicos entre as autarquias. Há aqui muitos problemas com a água? Imensos, imensos. Muitos problemas, isto cada vez é pior. Como é que faz? Vamos pôr os vales cá fora para apanhar água para lavar a louça. Eu, por exemplo, moro no segundo andar e o meu marido vê-se aflito para tomar banho, tem que se levantar às 5 da manhã. Porque quando começam a movimentação da casa das pessoas, a água não chega lá acima. Se vejo que está a faltar, tiro logo água para o lado, assim para os usos, para as lavagens, porque eu para comer e para beber compro água do garrafão. A freguesia de Canessas, no concelho de Odivelas, é um dos locais onde a população mais se queixa. Ao crescimento demográfico dos finais dos anos 90, acresce uma rede de abastecimento com mais de 40 anos. Ambas as autarquias sabem exatamente qual é a causa da falta de água. Por um lado, é o não dimensionamento das infraestruturas, algumas que têm 3, 4, 5 décadas, e é preciso fazer uma remodelação total, é preciso um investimento brutal para que isso aconteça, e por outro lado, a nível das perdas, das rupturas que vão acontecendo pelo facto de não haver cadastro. A nossa rede é uma rede de cortes permanentes, é uma rede de pessoas e escolas que têm de manhã, que não têm, escolas que mandam as crianças para casa, de pessoas que não podem tomar banho, de pessoas que chegam a casa e não podem fazer refeições em casa. Esta é a nossa realidade diária, nós temos milhares de reclamações. Ora, para Odivelas, essa identificação da rede e das necessidades dos consumidores é da exclusiva responsabilidade dos serviços municipalizados de Loures. A Câmara de Loures presta um serviço à Câmara de Odivelas enquanto as partes assim o entenderem. E, é quase uma concessão. Se quisermos, é uma prestação de serviço que eles nos fazem, uma concessão, se quisermos, ou seja, nós o que estamos a mudar, se quiser, nós queremos mudar de fornecedor. Carlos Teixeira contra-argumenta, diz que a autarquia de Odivelas não assume as responsabilidades definidas por lei. Tem que tomar posse das infraestruturas que elas são dos serviços municipalizados de Loures. E sem essa posse não pode privatizar absolutamente nada. Nós não queremos privatizar a água, nós queremos concessionar a gestão do serviço. É uma coisa completamente diferente. O ativo estratégico que é a água, que é a rede, mantém-se na posse do município. O direito exigido por Odivelas à autodeterminação sobre o abastecimento de água passa por um simples facto. Odivelas, no seu próprio território, nem sequer define as tarifas da água. Algo que é assumido pelo presidente de Loures. A taxa é igual aos dois municípios. É aprovada em Assembleia Municipal, na Câmara e na Assembleia Municipal de Loures, e não há qualquer diferença. E na Assembleia Municipal de Loures, e porque não na Odivelas também? Porque Odivelas não participa, não faz parte da gestão. O acesso à água está consagrado na Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Portugal ainda faz correr muita polémica. Aqui está uma investigação que mostra que, além das autoestradas e dos hospitais, também a água que bebemos está a ser alvo de negócios que dilapidam os dinheiros públicos. Seguimos em frente rumo a um tema que marcou a semana.
A nova lei da faturação pôs deputados a mostrar que a desconhecem, um ex-secretário de Estado a insultá-la, e o problema é que 1 mês e meio depois descobrimos que nem sequer o Banco Público a está a cumprir. Ao 6 às 9, a Caixa Geral de Depósitos confessou que ainda está a tentar adaptar-se às novas regras que têm tornado cada vez mais difícil a vida a milhares de pequenos comerciantes que nem dinheiro têm para comprar os novos livros de faturas. Contactamos os restantes bancos portugueses, mas até ao momento nenhum nos confirmou se já está a cumprir a lei. Ainda assim, todos se mostraram surpreendidos com essa possibilidade. Ao 6 às 9, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, foi perentório. A lei é para todos e até março nem bancos nem seguradoras escapam às inspeções que estão em curso. Agora botas tudo, é de plástico, é de cartão, é tudo, pá. E vendem barato. Ninguém vem mandar arranjar. Tudo vazio, as prateleiras. Já houve cá a crise, que apanhei a crise de 80 e tal, o trabalho era em monte. Agora não sei que raio de crise é esta que não há trabalho. As pessoas deixaram de andar calçadas ou... Não percebo, pá. Há coisas que não se entendem. Celestino também não entende porque é que na mesma medida em que o trabalho diminui, aumentam as exigências de quem manda. Em janeiro foi obrigado a comprar livros de faturas. Foi o que o contabilista mandou fazer. A pessoa quer lá saber, a pessoa vai-se embora, volta-me as costas. Estão 55 euros os 2 livros com IVA. Quanto é que dá cada fatura? Dá mais de 57, não dá? Ficou o dinheiro de todos os atacadores para a fatura. Claro. Não ganho, ando aqui a trabalhar para o boneco. As faturas são as ferramentas que o Estado impôs para combater a evasão fiscal. No outro lado da praça, Alice Conceição fatura mais de 100 mil euros por ano. É obrigada, por isso, a ter uma máquina registadora. O equipamento já o tinha há 8 anos, mas certificar o programa custou-lhe caro. O que passou a ser diferente no talão que nos sai da Caixa é precisamente em baixo a dizer que o programa se encontra certificado e o número da autorização da certificação. Não passa disso. E por isso pagou 2 mil euros? Por isso paguei 2 mil euros. Isso é difícil numa altura destas? Muito complicado. 95. Mesmo que não peçam, nós, cada talão que sai é uma fatura. E há certas casas e certas situações que acabarão por arranjar outros sistemas de fugir ainda mais. Tipo quase como que uma vingança. Em qualquer ramo, não é? Quem quiser consegue fugir, é evidente, consegue sempre fugir, não é? O Estado obrigou os comerciantes a gastarem muito dinheiro e em troca não vai ter grande aumento de receita fiscal. Contra a fuga aos impostos, aquela que já é conhecida como a Lei das Faturas, tem o artigo 79, o da responsabilidade solidária, ou seja, o consumidor pode ser multado entre 75 e 2 mil euros, caso não peça fatura. O meu filho tem 11 anos, vai comprar uma pastilha elástica a um café. Ele está obrigado a pedir fatura. E isto, no meu ponto de vista, não tem qualquer cabimento. Roça ao absurdo e não vejo como é que contribui, seja para o que for, a não ser para, de certa maneira, aterrorizar os contribuintes e pensarem que estão num estado semi-policial. Uma lei que muitos deputados não cumprem nem conhecem. Não sei se essa lei já está mesmo em vigor, eu tenho visto umas notícias, mas acho que dá de haver um valor abaixo do qual é economicamente impossível pedir fatura. Pediu fatura há pouco quando esteve no bar? Aqui neste bar por acaso não, mas eram 20 cêntimos. Independentemente da lei, não há nada que dispense o bom senso na sua aplicação. A fatura é obrigatória, seja qual for o valor. Não estou a ver, sinceramente, que as finanças comecem a aplicar multas às pessoas que saem do café sem ter pedido fatura, embora possam fazê-lo, não estou a ver que o façam. Ou então, se o começam a fazer, é capaz de haver assim umas cenas de pugilato desagradáveis aqui e ali. O antigo secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, deixou bem claro no seu blog o que fará caso encontre um fiscal à porta de um café. O Ministério das Finanças garantiu em comunicado que já foram aplicadas algumas contraordenações. O 6 às 9 quis saber quantas. A resposta foi: os processos de contraordenação verificados são pontuais. E acrescentou: o Governo não deu quaisquer instruções para proceder à fiscalização dos consumidores finais. Combater a evasão fiscal é o grande objetivo da lei. É impossível calcular o peso real da economia paralela. Em novembro, o 6 às 9 adiantava valores que rondavam os 40 mil milhões de euros, um terço da riqueza do país. Mas para este fiscalista, sobrecarregar os contribuintes com impostos poderá ter um efeito inverso. O comportamento dos contribuintes
seja pela minha experiência, seja por aquilo que vem nos livros, há de ser, de sempre que possível, fugir aos impostos. Porquê? Porque estão muito altos. Apesar do novo regime obrigar a que todas as compras, todas as transações de bens ou serviços tenham fatura, João Espanha encontrou aspectos pouco claros e pediu explicações às finanças. As próprias finanças vêm esclarecer dizendo que operações financeiras e de seguros não têm que haver fatura. O bastonário dos técnicos oficiais de contas interpreta a lei da mesma forma. Bancos e seguradoras estão isentos. Os bancos no final dos anos ganham milhões e milhões de euros. Estão a obrigar ao desgraçado do sapateiro, que você me referiu, a comprar a máquina registradora. Mas não obrigam ao banco a ter um sistema de emissão de faturas. Tem alguma lógica isto? Não tem lógica, é a proteção dos poderosos. Confrontamos o Ministério das Finanças com estas acusações e a resposta contrariou este esclarecimento da Direção de Serviços do IVA. A lei aplica-se a todos os agentes económicos. Desde 1 de janeiro, os bancos são obrigados a emitir fatura pelos serviços prestados aos seus clientes. Fomos confirmar e verificamos que o Banco Público continua a emitir os mesmos recibos de sempre. Quanto é que custa? 5 cheques, 6,76 €. Na realidade são 7,10 €. Mas vocês agora têm que passar a fatura de tudo. Nós passamos sempre. Nós sempre passamos. Faturas? Eu levo o documento e como requisito os cheques. Isso não é aquela fatura que eles agora obrigam? Isso não se aplica a nós. Portanto, se tivesse recebido uma ordem, circulava internamente? Claro, é logo. Portanto, o documento que me dá é este. Fatura recibo. Sim. Em comunicado, a Caixa Geral de Depósitos admite estar à margem da lei, mas a fazer tudo para se adaptar. A nova lei, publicada em agosto, entrou em vigor no início deste ano. Houve ruptura de estoques e 1 mês e meio depois ainda não há resposta para todas as encomendas. Sempre que os equipamentos chegam às nossas instalações, já estão vendidos. Temos um armazém vazio. 3 meses não chegarão para informatizar todos os pedidos que nos chegam diariamente. Custam entre 1.000 e 2.000 euros. Depois de mês e meio de espera, chegou a nova máquina de Alípio Martins. O negócio é fraco, as pessoas também não têm dinheiro e agora temos que optar por esta nova tecnologia que não estava no programa. Com licença. Força. A Federação do Comércio pediu um adiamento do prazo de entrada em vigor, mas na altura o Ministério das Finanças respondeu que os empresários sabiam das alterações desde junho e tiveram tempo para se prepararem, pelo que não iria haver adiamento. Vitória foi precavida, comprou a máquina em junho. Mas as novas alterações impostas pelas finanças no final de novembro saíram-lhe caras. Que a máquina teve que levar um novo software que me custou 180 euros a mais. E sempre que o fisco impõe mudanças, são obrigatórias novas atualizações e mais custos. Estes custos Celestino não terá enquanto houver faturas no bloco. Na realidade, poderá não ter a porta aberta tempo suficiente para as utilizar todas. Fica triste pensar que terá que fechar a sua loja. Fico mesmo triste. Uma lei controversa que em mês e meio apresenta resultados que o Governo diz estarem acima das expectativas. Os números estão no portal das finanças. Foram registadas mais de 3 milhões de faturas, apenas 13% com número de identificação fiscal, o que significa que o Estado poderia devolver 342 mil euros aos contribuintes. Contas feitas, está a poupar 233 mil euros em benefícios fiscais, porque o consumidor não introduziu o NIF. Apesar de todas as críticas ao 6 às 9, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garante que esta lei já está a provocar uma verdadeira revolução na luta contra a evasão fiscal. Momento agora para a habitual crónica da semana. Boa noite, Pedro Benevides. Boa noite. Os ventos de mudança, resignação que superaram esta semana do Vaticano inspiraram algum comportamento na política portuguesa? Bom, para já, a nível de resignação, não vimos nada até agora. De qualquer forma, isto é uma decisão recente do Papa, nunca se sabe que efeitos é que poderá vir a ter. De qualquer forma, sabemos que já provocou alguma coisa, pelo menos a um agente político português, ao Presidente da República, que se emocionou com esta decisão do Papa. Vínhamos nós de uma semana em que se perguntava: terá este homem condições para permanecer no cargo? Ao fundo, ouvíamos mais alguém a pedir, mais uma vez, a demissão de algum membro do governo, isto enquanto se confirmavam demissões no Ministério da Justiça e nos órgãos sociais do Sporting. Já pareciam quase banais estas notícias quando, de repente, somos surpreendidos com a renúncia do Papa. A novidade foi recebida com choque.
Primeiro porque há quase 600 anos não se via tal coisa, depois porque a decisão deixou uma dúvida até nos mais crentes. Poderá aquele que é escolhido por Deus decidir não ser escolhido? Bento XVI disse ao mundo que sim, que é raro, mas é possível, e com essa resposta tornou o cargo mais humano, retirando-lhe uma certa dimensão de sagrado. Até esta imagem, que parecia de um sinal divino, ganhou uma explicação mais terrena. Na cúpula da Basílica de São Pedro existe um para-raios que, por isso, atrai os relâmpagos. Ratzinger voltará a ser um homem como os outros e, na hora da despedida, o ainda chefe de Estado do Vaticano foi saudado pelos homólogos de todo o mundo, incluindo Portugal. Cavaco Silva manteve-se fiel à dimensão sagrada do Papa, tal como manda o protocolo, dirigiu-se-lhe como o Santo Padre, mas também se mostrou emocionado, deu como um exemplo de fé e garantiu-lhe a admiração profunda do povo português. Nas redes sociais, também frequentadas por Bento XVI, Cavaco foi logo acusado de ser mais papista que o próprio Papa, por ser presidente de um Estado laico e dirigir-se assim ao líder de uma confissão religiosa. Não chegou a formar-se uma tempestade, foi apenas um pequeno relâmpago a atingir o Palácio de Belém, onde provavelmente também há um para-raios. Tal é a quantidade de raios e coriscos que ali têm chovido, sobretudo neste segundo mandato. Novamente ouvimos críticas ao Presidente de que tem mantido um silêncio demorado, embora Cavaco Silva já tenha respondido a isso várias vezes, dizendo que não se deixa pressionar por estas críticas. Pormenores de um Estado laico. Bom fim de semana, Pedro Benevides. Bom fim de semana. Para si também lhe desejo um ótimo fim de semana. O Sexta às 9 regressa, como sempre, na próxima sexta às 9. Espero por si. Até lá, bom fim de semana, boa noite.